Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje é a segunda parte dessa revista que começou semana passada. Sem perder tempo, vamos lá que está no ar mais um episódio de História Revista. Super Game Power 48, março de 1998. Na parte 1 teve a parte da porrada, que foi onde falamos do Marvel vs Capcom, que é a ilustração da capa. Hoje a coisa é mais calma. Rockman Dash, Gran Turismo, Yoshi's Story, Strider e o primeiro jogo do dia, um certo Resident Evil 2 que ninguém mais aguentava esperar. O primeiro tinha feito todo aquele barulho e teve até replay com a versão do diretor, que veio logo depois que eles cancelaram aquela versão conhecida como 1.5. Foi quando começaram a trabalhar nessa versão que acabou sendo a oficial, a que conhecemos. Teve um dia aí que lançaram uma versão demo que tinha o primeiro trecho do Leon, ainda com algumas coisas diferentes, e acabava numa chamada de rádio que cortava e o pessoal ficava na curiosidade. Passou o tempo e antes do lançamento oficial apareceu por aí um protótipo também, que só dava para jogar com o Leon também, e que ficou conhecido lá na minha rua como o Resident Piratão. Foi um até que funcionava bem, e tirando uns bugs que aconteciam de personagem atravessando o cenário, uma chance grande de dar uma travada do nada para parar o jogo mesmo, ele funcionava uns 80% como jogo final. Como era um protótipo, bastava chegar em determinado ponto que tudo parava de funcionar. Se não me engano, era até quando morre aquele repórter que se prendeu na cadeia. Foi uma questão de tempo para descobrirem que se fizer umas combinações de botão dá para pegar qualquer arma do jogo, até a bazuca ou a metralhadora giratória, que era um bônus. E tinha até, onde eu consigo lembrar também, algumas que não entraram no jogo final. Tinham animação, tinham modelo 3D, mas elas não apareceram no jogo mesmo. Até tinha lá um movimento, mas não acertava ninguém. Tinha também como abrir um menu de debug que tinha como ir direto para a última tela do jogo e lutar contra o chefe, mas não tinha nenhum final para passar. Então o legal mesmo era experimentar abrir salas incompletas para ver bugs acontecerem e que o cara da locadora dizia que podia quebrar o videogame. O jogo estava lá, mas ele sempre falava que não era para jogar esse, que foi o dono da locadora que mandou. E foi aí que a versão original finalmente apareceu e quem achou que já conhecia tudo de Resident Evil 2 também ficou de boca aberta. Primeiro com os dois CDs que teve gente que não sabia que tinha uma personagem extra além do Leon, a Claire, que é a irmã do Chris lá do primeiro jogo. O mesmo esquema que conhecemos mudou quase nada na jogabilidade e se mostrou um novo mundo com seus gráficos que ficaram incríveis de tanto que melhoraram. Cada vez que uma das cenas em CG acontece, pode escrever que é uma novidade que vem por aí. Uma delas é o helicóptero que solta o Mr. X, o inimigo que muita gente dizia que era o Nemesis antes de chegar na forma final. Ele é um inimigo que aparece várias vezes e é meio que uma luta contra um subchefe. Não dá nem pra dizer que é uma luta porque se manter a distância e atirar sem parar, ele não chega a conseguir te atacar. E depois de ser derrotado, ele vai derrubar peças que podem ser combinadas com as armas que nós usamos normalmente e outros itens. O esquema dos dois CDs foi uma coisa inédita que garantiu a longa vida desse jogo. Podemos começar com qualquer um dos dois personagens e jogar a história pelo seu ponto de vista. Fazer o cenário A. E vamos jogar o que aconteceu lá do outro lado, o que o outro personagem fazia, que é o cenário B. Os jogos A e B dão duas possibilidades de ver a história acontecer. Isso vai prender a tua atenção por um bom tempo, até que chega a hora de correr atrás de um tempo mais baixo para completar o jogo e abrir as armas secretas. E também habilitar os modos de jogo extra, tipo o quarto sobrevivente, aquele que nós vamos com o Hank. Ele foi lá roubar uma amostra do vírus e agora tem que extrair, tem que devolver lá pra galera. Quem jogar mais uma vez e for ainda mais longe vai conseguir habilitar esse mesmo modo de jogo em que nós vamos com o Tofu, o bloco de queijo que sem comentários e tem aquele papo do Akuma que foi tudo invenção. Não vamos debater isso aqui, foi invenção e fio de papo. Esse aqui é até hoje um dos melhores jogos do PlayStation e também dentro da série ele se destaca como sendo um dos seus grandes momentos. Foi relançado depois na versão DualShock com suporte para o controle analógico e a vibração. Só que ele também veio com novidades, uma delas foi o modo Mercenários. Depois ele saiu para PC, Nintendo 64, já na época do 3, o Dreamcast, GameCube, PSN para download e o portátil Gamecom. Mais um recomendado, menos o do portátil. O próximo jogo está intimamente conectado com o Resident Evil.
é o Rockman Dash, que também veio como demonstração junto do Resident 1, versão do diretor. Teve aquele demo do 2 que contei ainda agora e esse Mega Man RPG, que era bem novidade e muito inesperado. Tem a galera que é muito fã por aí e acho que eles concordam que tentar jogar essa aventura pela versão 64 foi um grande erro. Fui mais longe jogando o demo do que essa versão completa e piorada do jogo do PlayStation. E a recomendação que fica é não jogue Mega Man 64. Jogue o Legends ou o Dash no PlayStation. Aquele outro lá é perda de tempo. E se o Mega Man como RPG 3D foi uma surpresa, queria perguntar onde é que se classifica então o próximo jogo, o Space Invaders do Super Nintendo. Não por ser um lançamento de um jogo antigo, que por sinal foi um belo trabalho, ele traz as 4 versões de arcade que fizeram conforme a tecnologia melhorava, e até o jogo preto e branco ganhou cores e fundos para um modo para 2 jogadores. Isso aqui é mais porque o preview e o review já tinham acontecido em 94, quando esse jogo foi lançado originalmente. Ele apareceu até no episódio 25, que foi o último da primeira temporada. Lembro que a Super Game Power costumava fazer isso, e ainda foi difícil de entender como foi que eles conseguiram repetir um jogo, se a coisa normal seria mostrar um clássico lá na seção flashback, que é no final da revista. Só que não tem nenhuma menção e eles falam como se esse Space Invaders fosse uma coisa nova. Não acredito que tenha sido porque ele foi lançado oficialmente no Brasil. No mínimo eles saberiam ver o ano que o jogo foi lançado na sua capa e na tela de abertura e fazer a coisa certa. Vamos sair logo do espaço e vamos voltar para a Terra com os esportes. Aqui tem grandes nomes. Primeiro, o Winning Eleven 3 no PlayStation. A série já caminhava longos passos para virar a maioral do futebol, e eu ainda tentava, nunca consegui entender como a jogabilidade dessa primeira parte do jogo funcionava. O jogador nunca ia para onde eu apertava o direcional e as únicas coisas que conseguia fazer mesmo era dar carrinho e chutar para fora. Isso porque todos os chutes saíam muito fortes. Aqui, de volta ao assunto, como esse foi o jogo de 98, eu acho que foi nesse que tinha aquela aba de clubes do resto do mundo, que colocaram um time brasileiro lá que acho que era o Grêmio ou o Vasco, mas aí tinha um escudo que inventaram os desenhos lá, a cor não tinha nada a ver. E deve ter sido nesse mesmo ano que apareceu pela primeira vez o Campeonato Brasileiro nos 32 bits. Eles tinham feito 2 no Super Nintendo, que foi um da Copa e um do Ronaldo. E logo depois eles começaram a hackear a versão do PlayStation e a fazer o seu Campeonato Brasileiro. Esse aqui também já foram os primeiros casos de ouvir de longe quando os caras marcavam gol. Porque só tinha a versão japonesa andando por aí. Então tudo que a gente escutava era o John Kabira gritando ou alguma coisa do tipo. Esse aí não foi um dos meus preferidos, mas do jeito que o pessoal jogava ele devia ser bom. Vamos ver o próximo aqui. Ele vai ajudar um pouco no calor. Vamos dar uma olhada no jogo oficial das Olimpíadas de Inverno desse ano. Aconteceram em Nagano, no Japão. Aqui diz Nintendo 64, mas também lançaram no PlayStation. E entre os esportes que tem aqui, podemos fazer o Jamaica abaixo de zero com os trenós e também o curling. Aquele que tem as vassouras e a chaleira que todo mundo parou para ver nessas Olimpíadas mais recentes. Assim como o Winning Eleven, foi um jogo que eu não entendi nada. Vamos ver mais um aqui. Ainda relacionado com bola, mas não menos importante. Side Pocket 3. A clássica série foi acabar na obscuridade com esse jogo de PlayStation e Saturno, e acabou que ficou só no Japão também. E nem foi muito bem recebido. Descanse em paz, Side Pocket, 1987 e 1997. Sentiremos sua falta até 2011, quando o primeiro jogo chegar aos downloads da Nintendo. O clássico pelo menos está lá até agora. O Side Pocket foi embora, mas outro vai começar a sua trilha de sucesso. Olha aqui, o primeiro Gran Turismo. Ainda um jovem rapaz com 11 pistas e 100 carros para escolher. 100 carros parece que é pouco hoje com seus 1000 e poucos, que foi o número que alcançou ali no 6. Mas vamos falar novamente que ainda era o primeiro Gran Turismo. Uma produção que já tinha levado alguns anos para ficar completa, assim como os outros, e trouxe uma bacia de novidades que foram muito bem-vindas para o universo dos jogos de corrida. Primeiramente, o modo arcade, onde a maioria entrou quando rodou o jogo pela primeira vez. Corrida tradicional, escolha um carro, uma pista e depois acelera para chegar na frente. Nada de diferente de milhares de jogos que tem por aí, a não ser pelo jogo em si, que vemos carros de marca reais, que ficaram muito bem feitos, texturas brilhavam, ambientes eram muito bem montados, e também um sistema de física que era mais realista que o normal. Ainda estava longe de ser mesmo realista, mas era incrível para sua época.
Depois de umas partidas aqui, nós vamos ver que tem mais um modo simulador, e aí sim nós entramos na real experiência Gran Turismo. Um novo mundo se abre com a contagem dos dias, juntar dinheiro em corridas de fim de semana para comprar um carro novo, um carro melhor, tirar a carteira de motorista, mexer na configuração, realmente respirar automobilismo. O começo, que nós pegamos um carro usado, vai ser duro e vai ensinar o jogador a olhar os detalhes. Campeonato só de carro leve, só de carro pesado, só de carro com tração dianteira, só fabricantes japoneses e assim por diante. É tudo mesmo um progresso que acompanha a dificuldade do jogo conforme tu vai aumentando também o teu nível. Os testes para tirar a carteira de motorista são o tutorial dos próximos campeonatos que vão aparecer. Coisa tipo controlar um carrão de corrida super poderoso para não ficar descontrolado na saída de uma curva, por exemplo. Era muita coisa nova que foi apresentada, virou clássico rapidamente e também definiu novos padrões de qualidade para gráficos. E foi tanta coisa nova apresentada que rapidamente virou clássico, conquistou a galera, pegou seu público e também definiu novos padrões de qualidade para gráficos, som e jogabilidade. Foi até influenciar o Need for Speed, não lembro se foi o 4 ou 5 que lançaram pouco tempo depois desse, que eles tentaram fazer uma coisa igual ao que era um modo simulador. Botaram um negócio de juntar dinheiro para comprar os carros, mesmo que fosse um modo arcade. E como já imaginaram, isso não deu muito certo e acabou que ficou um jogo muito bonito também, o Need for Speed 4 ou 5, mas todo o resto ficou horrível na execução. Não foi por aí também e deu que Gran Turismo levou mais essa de longe. Ele foi lá, ficou no topo e até a chegada do 2 e do 3, os outros tiveram que seguir os seus próprios caminhos. Gran Turismo criou seu estilo e está nele até hoje e indo muito bem. Já teve dias melhores, só que ainda continua sendo melhor no que faz. No detonado de hoje, vamos ver... E aí, vamos ver o detonado de hoje, que é um jogo do Nintendo 64. Yoshi's Story. Meio que sim e não uma continuação do Yoshi Island, lá do Super Nintendo. Aquele do Mario bebê. Mas agora só tem os dinossauros mesmo. Enquanto era um preview, o povo esperava que fosse o mesmo esquema do jogo anterior. Uma volta da Nintendo para as aventuras 2D. Sendo que eles prometeram uma reviravolta chamada 2D e meio. Porque o jogo era com sprite, mas existem vários caminhos alternativos a seguir para lá e para cá. Mas ele nunca deixava de ser 2D. O plano de 2 dimensões ficava lá. Isso é debatível, mas logo vamos chegar ali. A história fala que o Baby Bowser transformou a ilha num livro de histórias e daí vem também a justificativa para seguir esse estilo gráfico. E também para que cada fase pareça ser feita de um material diferente. O que fica de acordo com a ideia do outro jogo, de que os gráficos pareciam ser também livro de desenho para colorir, giz de cera, lápis de cor. Aqui, ele segue uma ideia parecida. Foi uma escolha ousada da parte da Nintendo, essa era a época que os jogos só chamavam a atenção se fosse em 3D e se fosse bem feito. E aí eles resolvem aparecer com um jogo 2D que tem estilo próprio e que fica bonito. Tem lá uns cantos de algumas paradas que ainda precisavam dar uma lixada, o borrado comum do Nintendo 64 também tira um pouco da beleza disso. Só que essas coisas são pequenas. O seu maior problema mesmo é ser um jogo totalmente voltado para o público muito jovem. É um dos jogos mais fáceis que já foram feitos. O objetivo em cada fase é comer 30 frutas e o desafio é mais como passar por alguns lugares para chegar até onde as frutas estão. Essa ausência de desafio é mesmo uma coisa que mata o jogo. Podiam colocar talvez uma opção de modo hard para não limitar só a um público, que já estaria bom porque ele tem uma duração certa para o seu estilo de jogo. Nas mãos de uma criança com certeza é diversão garantida, ele vai durar muito tempo e talvez faça que elas se interessem por mais jogos do estilo. E eu acho que a história ficou bom, só faltou mesmo um pouco de sal, digamos. Mas antes da revista acabar ainda tem mais uma coisa para ver, a sessão flashback. Eles pegavam um jogo antigo para falar e era onde eu achava que devia estar o Space Invaders. Mas o negócio é que essa sessão geralmente fazia referência a alguma coisa que foi lançada nesse mês. E hoje eles pegaram o Strider do Mega Drive por causa da ressurreição do carinha aí lá no Marvel vs Capcom. A forma que falaram aqui, com esse estilo descolado que faziam, não combina com um jogo já conhecido. Meio que trataram sem o respeito que o Strider merecia. E também deu que esse flashback não adiantou para muita coisa, porque perderam a chance de falar alguma coisa útil sobre o Strider. Como por exemplo, que o personagem lá do Marvel vs Capcom não é exatamente esse Strider do Mega.
é o do mangá que lançaram antes do jogo sair e que foi adaptado no jogo do Nintendo, que é esse que nós estamos vendo aí. Falei que ele teve um mangá, só que até onde deu pra ver, oficialmente esse Strider do Nintendo nunca foi lançado no Japão, curiosamente. Só nos Estados Unidos mesmo, e eu também só fui saber que esse jogo existia um bom tempo depois de conhecer emuladores e ROMs. Algum dia olhando lista e Strider do Nintendo? Vamos ver isso aqui. E olha que é bem legal. Tentem jogar depois esse Strider do Nintendo. É uma visão diferente do personagem que conhecemos, que vai que para algumas pessoas que gostam de ação-aventura, isso não é um daqueles jogos que marcam época e que está só esperando para ser descoberto ou redescoberto. Afinal, é o Strider. Ele merece um voto de confiança. E novamente, com essa propaganda que usou o Akuma errado, é hora de encerrar essa dupla de episódios em que vimos a Super Game Power 48, março de 1998. Metade jogo de luta, metade estilos variados que estávamos muito bem servidos nessa época. Agora é com vocês aí. Hora de mandar sua curtida, comentário e compartilhar e dar uma olhada nos links da descrição, especial do Patreon. E se tu for lá ajudar, já agradeço muito. Semana que vem ou a qualquer momento vai aparecer o novo episódio. E até a sua chegada, quero deixar aqui um agradecimento por vir nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima!